Voo MH370, o avião que simplesmente desapareceu do mapa. A decolagem e os últimos momentos eram uma noite tranquila de sexta-feira em Kuala Lumpur, 8 de março de 2014. O aeroporto internacional pulsava com o movimento habitual de passageiros apressados, malas sendo arrastadas pelo chão polido, anúncios ecoando pelos alto-falantes. No portão de embarque do voo MH370, 239 pessoas aguardavam para embarcar em um Boeing 777-200ER da Malaysia Airlines. Um avião moderno, considerado um dos mais seguros do mundo, equipado com tecnologia de ponta. Ninguém poderia imaginar que aquele seria o último voo daquelas pessoas. O destino era Pequim, uma rota comum, operada diariamente. Entre os passageiros, havia 153 chineses, 50 malaios e pessoas de diversos outros países: franceses, australianos, indianos, indonésios, iranianos, ucranianos, russos, canadenses e americanos. Famílias voltando para casa, executivos em viagem de negócios, jovens estudantes, todas pessoas comuns, com sonhos, planos e famílias esperando por elas. Na cabine de comando, 2 homens experientes se preparavam para mais uma viagem de rotina. O capitão Zaharie Ahmad Shah, de 53 anos, era um veterano respeitado. Com mais de 18 mil horas de voo registradas, ele conhecia aquele Boeing 777 como a palma da mão. Apaixonado por aviação desde criança, Zaharie construiu em casa um simulador de voo sofisticado, onde passava horas treinando diferentes cenários. Seus colegas o descreviam como um profissional dedicado, calmo sob pressão. Ao seu lado, o primeiro oficial, Farik Abdulhamid, de apenas 27 anos, estava prestes a completar seu treinamento final no Boeing 777. Aquele era seu último voo de avaliação. Farik era considerado competente e promissor pela companhia. Tudo indicava que seria mais uma viagem sem problemas. 0 hora e 41 minutos. Os motores Rolls-Royce rugem e o Boeing 777 inicia seu rolamento pela pista. A decolagem transcorre perfeitamente. A aeronave sobe, cortando a noite tropical, suas luzes piscando contra o céu escuro. Os passageiros se acomodam em seus assentos, alguns já dormindo, outros assistindo filmes ou lendo. O tempo estimado de voo era de 5 horas e 40 minutos. Chegada prevista para as 6h30 da manhã em Pequim. Durante os primeiros 38 minutos, tudo seguiu o protocolo. O voo MH370 cruzou o espaço aéreo malaio sem incidentes. As comunicações com o controle de tráfego aéreo eram normais. O avião voava a 10.700 metros de altitude, velocidade de cruzeiro estável. Nenhum problema técnico reportado. Nenhum sinal de turbulência ou dificuldade. 1 hora e 19 minutos após a decolagem, o copiloto Farik fez o último contato de voz com o controle. O Boeing 777 estava prestes a sair do espaço aéreo malaio e entrar na área de responsabilidade do Vietnã. Boa noite, Malásia 370. A voz soava calma, rotineira. Não havia urgência, medo ou qualquer indicação de problema. Apenas um procedimento padrão sendo executado. 2 minutos depois, algo extraordinário aconteceu. O transponder da aeronave foi desligado. Aquele equipamento crucial que transmite constantemente a posição, altitude e velocidade do avião para os radares civis simplesmente parou de funcionar. Desligar um transponder não é algo que acontece acidentalmente. Requer ações deliberadas, conhecimento dos sistemas da aeronave. Não há botão de fácil acesso para isso. 1 hora e 21 minutos. O voo MH370 desaparece das telas do controle de tráfego aéreo civil. A aeronave estava sobre o Golfo da Tailândia, entre a costa nordeste da Malásia e o sul do Vietnã. Os controladores em Kuala Lumpur assumiram que o avião havia entrado no espaço aéreo vietnamita. Os controladores vietnamitas aguardavam o contato que nunca veio. Minutos preciosos se passaram. Tentativas de contato por rádio não obtiveram resposta. O silêncio era absoluto. Inicialmente, os controladores não entraram em pânico. Falhas temporárias de comunicação acontecem, mas o tempo avançava e o Boeing 777 permanecia mudo. Às 2h15 da manhã, quase 1 hora após o último contato, os controladores vietnamitas informaram oficialmente que o MH370 estava desaparecido. O que ninguém sabia naquele momento era que o avião não havia caído. Ele ainda voava, mas não mais em direção a Pequim. Os radares militares malaios, que operam em frequências diferentes e não dependem do transponder, captaram algo perturbador. Uma aeronave não identificada havia feito uma curva brusca para a esquerda, voltando sobre a Península Malaia. Era o MH370, mas levaria dias para as autoridades confirmarem isso. O desvio misterioso.
O que aconteceu dentro daquela cabine após o último contato de voz permanece um dos maiores enigmas da aviação moderna, mas os dados técnicos revelam uma sequência de eventos inquietante. Após o transponder ser desligado, o Boeing 777 executou uma manobra que nenhum sistema automatizado faria sozinho. O avião virou abruptamente para a esquerda, abandonando completamente sua rota para Pequim. Os radares militares da Malásia rastrearam a aeronave, atravessando de volta sobre a península. O avião passou próximo à ilha de Penang, cidade natal do capitão Zahari. Alguns especialistas interpretaram isso como um possível gesto de despedida. Outros consideraram mera coincidência geográfica. O Boeing 777 continuou voando em direção oeste, cruzando o Mar de Andaman. Às 2h22 da manhã, o voo MH370 desapareceu também dos radares militares. A aeronave estava sobre águas internacionais, longe de qualquer rota comercial. Naquele momento, para todos os efeitos práticos, o avião havia se tornado invisível. Mas os satélites sabiam que ele ainda estava lá. O sistema ACARS da aeronave, que envia automaticamente dados de manutenção e desempenho, havia sido desligado antes mesmo do transponder. Mais uma ação que requeria conhecimento técnico específico. Entretanto, um componente que ninguém havia desligado continuava funcionando. A unidade de dados por satélite da aeronave mantinha contato automático com um satélite da empresa britânica Inmarsat. Esses contatos eram pings simples, sinais de teste de conectividade. Funcionavam como quando seu celular procura torres de sinal, mesmo sem fazer ligações. O satélite registrou 7 pings adicionais do MH370 após o avião desaparecer dos radares. O último ping foi detectado às 8h11 da manhã, mais de 7 horas após a decolagem. Quando as análises desses dados foram realizadas, revelaram algo surpreendente. O avião havia voado por horas em piloto automático, seguindo uma trajetória sul. Os especialistas conseguiram determinar 2 possíveis corredores de voo. Um corredor norte, que levava à Ásia Central, e um corredor sul, que apontava para o Oceano Índico remoto. O corredor norte foi rapidamente descartado. Nenhum radar de nenhum país da região havia detectado uma aeronave não identificada. Restava o corredor sul, uma das regiões mais remotas e inóspitas do planeta. Águas profundas, tempestades frequentes, distante de qualquer terra habitada. Se o avião tivesse seguido aquela rota, voaria até o combustível se esgotar completamente. E então cairia no oceano, em águas com até 6.000 metros de profundidade. A análise mais detalhada dos pings revelou padrões consistentes com uma aeronave voando em velocidade de cruzeiro constante, em piloto automático. Não havia indicação de manobras erráticas ou emergências. O Boeing 777 simplesmente voou em linha reta por horas até desaparecer. O último ping foi parcial, diferente dos anteriores. Especialistas interpretaram isso como possível perda de energia da aeronave. O combustível havia acabado. Enquanto isso, em Pequim, 239 famílias aguardavam no aeroporto. O voo estava atrasado. Depois, muito atrasado. Então veio o anúncio que mudaria suas vidas para sempre. O voo MH370 havia perdido contato. Não havia informações sobre sua localização. O desespero tomou conta do terminal. Gritos, choros, pessoas caindo de joelhos. Muitos se recusavam a acreditar. Deveria haver um erro. Em Kuala Lumpur, a Malaysia Airlines e o governo malaio enfrentavam uma situação sem precedentes. Como um Boeing 777 moderno, equipado com múltiplos sistemas de rastreamento, simplesmente desaparece. As primeiras horas foram caóticas, informações desencontradas, buscas iniciadas na área errada. A Malaysia Airlines inicialmente focou as buscas no Golfo da Tailândia, onde o avião desapareceu dos radares civis. Apenas dias depois, quando os dados dos radares militares foram finalmente analisados e compartilhados, descobriu-se que o avião havia voado na direção oposta. Tempo precioso foi perdido. A área de busca precisou ser completamente redefinida. A comunidade internacional mobilizou recursos. China, Austrália, Estados Unidos, dezenas de países enviaram navios e aeronaves. Mas o Oceano Índico é vasto e profundo e violento. As primeiras buscas focaram na superfície, procurando destroços flutuantes. Satélites de diversos países foram redirecionados. Imagens mostrando objetos no oceano geravam esperança, que logo se revelava falsa. Contêineres perdidos de navios, destroços de outros acidentes. Lixo oceânico, nada do MH370. Especialistas em aviação se reuniram tentando entender o que poderia ter acontecido. As teorias começaram a se multiplicar. Falha catastrófica dos sistemas eletrônicos, incêndio a bordo, despressurização súbita, sequestro, ação deliberada da tripulação. Cada teoria tinha argumentos a favor e contra.
Nenhuma explicava perfeitamente todos os fatos conhecidos. O relatório preliminar das autoridades malaias foi divulgado semanas depois, mas ofereceu poucas respostas. Confirmou que o desvio de rota foi provavelmente intencional, que os sistemas de comunicação foram desligados manualmente ou tiveram energia interrompida, mas não conseguiu determinar quem fez isso ou por quê. A caixa preta da aeronave, que poderia responder todas as perguntas, estava no fundo do oceano. As buscas e os primeiros destroços. A operação de busca pelo voo MH370 se tornou a mais cara e complexa da história da aviação. Nos primeiros meses, mais de 50 navios e 80 aviões de diversos países vasculharam a superfície do Oceano Índico. Foram examinados milhões de quilômetros quadrados. Cada objeto avistado era investigado. Cada sinal de sonar analisado. Mas o oceano guardava seu segredo. Em junho de 2014, as autoridades australianas assumiram a coordenação das buscas submarinas. A Australian Transport Safety Bureau definiu uma área prioritária de 60 mil quilômetros quadrados no sul do Oceano Índico, baseada na análise dos pings de satélite. Empresas especializadas foram contratadas. Veículos submersíveis autônomos equipados com sonar de última geração foram deployados. Eles mapeavam o fundo oceânico metro por metro, buscando qualquer anomalia. As condições eram extremamente desafiadoras. A profundidade média na área de busca era de 4.000 metros. Em alguns pontos, chegava a 6.000 metros. A pressão da água nessas profundidades é esmagadora. O terreno submarino é acidentado, com montanhas, vales e falhas geológicas. Correntes oceânicas fortes complicavam o trabalho dos veículos submersíveis. E o clima na região é notoriamente instável. Durante o inverno austral, entre maio e setembro, tempestades violentas frequentemente forçavam a suspensão das operações. Ondas gigantescas ameaçavam os navios de busca. Ventos de mais de 100 km por hora tornavam impossível o lançamento de equipamentos. A janela operacional era limitada, mas as equipes persistiram. Mês após mês, o trabalho meticuloso continuava. Passaram-se 17 meses sem nenhuma descoberta significativa. Frustração crescente tomava conta das famílias e investigadores. Haveria algum erro nas análises dos dados de satélite? Estavam procurando na área errada? Algumas famílias começaram a questionar se o avião realmente havia caído no oceano. Teorias alternativas ganharam força. Talvez o avião tivesse sido levado para algum lugar remoto. Talvez os passageiros ainda estivessem vivos. Em julho de 2015, 508 dias após o desaparecimento, algo extraordinário aconteceu. Um homem caminhava pela praia na ilha de Reunião, território francês no Oceano Índico a leste de Madagascar. Johnny Bag era funcionário da manutenção de uma empresa local. Enquanto limpava a praia, encontrou um objeto grande, parcialmente enterrado na areia. Era uma peça metálica de aproximadamente 2 metros, coberta de cracas e algas marinhas. Bag fotografou o objeto e alertou as autoridades. A notícia se espalhou rapidamente. Especialistas em aviação examinaram as fotos e identificaram imediatamente o que era. Um flaperon, parte móvel da asa de uma aeronave. Pelas dimensões e características, só poderia ser de um Boeing 777, e apenas um Boeing 777 estava desaparecido. O flaperon foi transportado para a França, onde técnicos da BEA, Agência de Investigação de Acidentes Aeronáuticos francesa, o examinaram minuciosamente. A análise confirmou. Os números de série correspondiam. Era definitivamente do voo MH370. Pela primeira vez em 508 dias, havia uma evidência física concreta. O avião havia realmente caído no oceano, mas a descoberta gerou tantas perguntas quanto respondeu. Como aquela peça viajou milhares de quilômetros desde a área de busca? As correntes oceânicas eram mais complexas do que se imaginava. O flaperon mostrava danos consistentes com impacto com água em alta velocidade. Mas alguns especialistas notaram que partes da estrutura estavam relativamente intactas. Isso alimentou um debate técnico. O avião havia caído verticalmente, sem controle, após o combustível acabar? Ou alguém ainda controlava na aeronave, tentando um pouso no oceano? As evidências eram ambíguas. Nos meses seguintes, mais destroços começaram a aparecer. Praias em Moçambique, Madagascar, África do Sul, Tanzânia. Pescadores e moradores locais encontravam pedaços de fibra de carbono, painéis internos, componentes diversos. Cada peça era cuidadosamente examinada. De 30 peças recuperadas, 3 foram confirmadas definitivamente como do MH370. Outras 17 classificadas como altamente prováveis. As demais permaneceram inconclusivas. Especialistas em oceanografia estudaram as correntes para entender como os destroços haviam se espalhado. Criaram modelos computacionais sofisticados, simulando o movimento de objetos flutuantes ao longo de meses e anos.
Os modelos confirmaram que destroços da área de busca principal realmente poderiam ter alcançado as praias onde foram encontrados. Mas também sugeriram que talvez a área de busca precisasse ser expandida ou reposicionada. Em janeiro de 2017, após vasculhar 120 mil quilômetros quadrados do fundo oceânico sem encontrar a fuselagem principal, a busca oficial foi suspensa. Austrália, Malásia e China, os 3 países que financiavam a operação, anunciaram conjuntamente que não havia justificativa para continuar sem novas evidências que redefinissem a área. Foram gastos cerca de 150 milhões de dólares. O maior esforço de busca submarina da história não havia encontrado o avião. As famílias reagiram com indignação. Como poderiam simplesmente desistir? 239 pessoas mereciam ser encontradas, mereciam um funeral digno, suas famílias mereciam respostas. Protestos foram organizados em Kuala Lumpur e Pequim. Petições circularam exigindo que as buscas continuassem, mas os governos foram inflexíveis. Sem novas pistas, seria apenas jogar dinheiro no oceano. Em janeiro de 2018, uma empresa americana chamada Ocean Infinity propôs retomar as buscas usando tecnologia mais avançada. A companhia operava uma frota de veículos submersíveis autônomos que podiam trabalhar simultaneamente, cobrindo área muito maior em menos tempo, e ofereceram um acordo inédito. Só receberiam pagamento se encontrassem o avião. Se falhassem, não custariam nada aos governos. A Malaysia Airlines aceitou a proposta. Durante 4 meses, de janeiro a maio de 2018, a Ocean Infinity vasculhou 112 mil quilômetros quadrados adicionais. Encontraram naufrágios antigos, formações geológicas interessantes, até um possível meteorito no fundo do mar. Mas nenhum rastro do Boeing 777. Em maio, com a chegada do inverno austral e mares cada vez mais perigosos, as buscas foram novamente suspensas. A Ocean Infinity não recebeu pagamento. As teorias e investigações. Com a impossibilidade de encontrar a fuselagem e as caixas pretas, investigadores se voltaram para a análise forense de todos os dados disponíveis. O relatório final, de quase 500 páginas, foi divulgado em julho de 2018, 4 anos e meio após o desaparecimento. O documento reconhecia francamente que não havia uma conclusão definitiva sobre o que aconteceu, mas apresentava fatos perturbadores. Os controles da aeronave foram definitivamente manipulados de forma manual e intencional. O desvio de rota não foi acidental, nem resultado de piloto automático. Alguém na cabine comandou aquelas manobras. O transponder foi desligado manualmente. O sistema ACARS foi desativado. Essas ações requerem conhecimento técnico detalhado dos sistemas do Boeing 777. Não são coisas que passageiros comuns conseguiriam fazer. Os investigadores examinaram meticulosamente a vida do capitão Zaharie Ahmad Shah. Suas finanças foram auditadas. Nenhuma dívida significativa, nenhum pagamento suspeito. Registros médicos foram analisados. Nenhuma condição psiquiátrica diagnosticada. Nenhum medicamento que pudesse afetar julgamento. Conversas telefônicas foram interceptadas. Nada de anormal. Amigos e familiares foram entrevistados. Todos descreveram um homem normal, feliz, dedicado à família e à profissão. O simulador de voo caseiro de Zaharie foi confiscado e analisado por especialistas forenses em computação. Milhares de horas de dados foram recuperados. Sim, ele havia simulado rotas incomuns, incluindo algumas que terminavam no Oceano Índico. Mas pilotos frequentemente simulam cenários extremos para treinar. Não havia nada conclusivo. Os investigadores declararam oficialmente que não encontraram evidências que incriminassem Zaharie. O copiloto Farik Abdulhamid também foi exaustivamente investigado. Jovem, sem vícios conhecidos, sem problemas financeiros. Estava noivo, planejando o casamento. Futuro promissor pela frente. Nada em seu histórico sugeria motivo para a ação destrutiva. Os investigadores concluíram que ambos os pilotos tinham perfis psicológicos normais para suas funções. E os passageiros? 227 pessoas foram investigadas individualmente. 2 iranianos embarcaram com passaportes roubados. Inicialmente, isso gerou grande suspeita de terrorismo, mas investigações revelaram que eram apenas imigrantes ilegais tentando chegar à Europa. Haviam comprado passaportes falsos no mercado negro. Não tinham conexão com grupos terroristas. Suas famílias no Irã confirmaram que buscavam apenas uma vida melhor. Nenhum dos passageiros tinha treinamento em aviação. Nenhum histórico criminal relevante. Nenhuma conexão com grupos extremistas. As cargas no porão foram verificadas. Nada de explosivos ou materiais perigosos não declarados. Mangostões e equipamentos eletrônicos, conforme manifesto. A investigação criminal não encontrou evidência de conspiração ou ataque terrorista. Então surgiram as teorias alternativas. A primeira sugeria incêndio a bordo.
Um fogo no compartimento eletrônico poderia explicar a falha de comunicações e o desvio de rota em busca de aeroporto para pouso de emergência. Mas incêndios em Boeing 777 são extremamente raros devido aos múltiplos sistemas de detecção e supressão. E não explica por que o avião continuou voando por horas após desviar a rota. Outra teoria propunha despressurização catastrófica. A cabine poderia ter perdido pressão rapidamente, levando a hipóxia, deixando todos inconscientes. O avião voaria em piloto automático até cair. Mas essa teoria não explica o desligamento manual dos sistemas de comunicação antes da despressurização, nem a mudança deliberada de rota. A teoria mais perturbadora, apoiada por alguns especialistas, sugere que Zahari planejou meticulosamente um assassinato-suicídio em massa. Ele teria despressurizado intencionalmente a cabine usando sua máscara de oxigênio. Os passageiros e tripulação teriam desmaiado em minutos e morrido em cerca de 15 minutos. Com todos mortos ou inconscientes, voou por horas até uma região remota, onde seria impossível encontrar o avião. Então mergulhou no oceano. Essa teoria explicaria todos os fatos conhecidos: o desligamento dos sistemas, o desvio calculado, a passagem próxima a Penang como despedida, o voo prolongado em piloto automático. Mas não há prova, e atribuir tal ato a um homem respeitado, sem evidências concretas, pareceu injusto para muitos. A família de Zaharieh reagiu com indignação. Colegas pilotos defenderam sua reputação. Sem a gravação da cabine, nunca saberemos a verdade. Uma teoria mais elaborada, proposta por alguns teóricos, sugeriu sequestro cibernético. Hackers teriam invadido remotamente os sistemas da aeronave e assumido o controle. Mas especialistas em segurança aeronáutica descartaram essa possibilidade. Os sistemas de controle de voo do Boeing 777 são isolados das redes de comunicação externas. Não há forma de controlá-los remotamente. Essa teoria pertence mais à ficção científica que à realidade técnica. Teorias conspiratórias mais exóticas proliferaram na internet. Envolvimento da CIA, carga secreta de tecnologia militar, desvio para base secreta no Oceano Índico. Até a abdução alienígena foi sugerida. Nenhuma tinha base factual, mas revelavam a necessidade humana de encontrar explicação para o inexplicável, de impor ordem ao caos. O relatório de 2018 foi honesto em suas limitações. Concluiu que interferência ilegal de terceiros não podia ser descartada, que as evidências apontavam para a manipulação intencional dos controles, mas que, sem a fuselagem e as caixas pretas, qualquer conclusão seria especulação. A única certeza era que 239 pessoas morreram, e suas famílias mereciam respostas que talvez nunca viriam. O legado e novas buscas. O desaparecimento do MH370 expôs vulnerabilidades críticas nos sistemas globais de aviação. Em plena era digital, com satélites, GPS e comunicações avançadas, um Boeing 777 simplesmente sumiu. Durante horas ninguém sabia onde estava. Isso parecia impossível em 2014, mas aconteceu. E forçou mudanças fundamentais na indústria aeronáutica mundial. A International Civil Aviation Organization, órgão da ONU que regula a aviação civil, implementou novas exigências. A partir de 2016, aeronaves comerciais devem reportar posição a cada 15 minutos em voos oceânicos. Em caso de emergência, esse intervalo reduz para 1 minuto. Sistemas de rastreamento por satélite tornaram-se obrigatórios em novas aeronaves. Tecnologias que permitam ejeção automática de caixas pretas antes do impacto estão sendo desenvolvidas. Fabricantes desenvolveram caixas pretas com baterias de localização de maior duração. As antigas duravam 30 dias. As novas podem durar 90 dias. Alguns modelos experimentais já possuem boias ejetáveis que flutuam até a superfície, facilitando localização. A ideia é que nunca mais uma caixa preta fique perdida no fundo do oceano por anos. Sistemas de transmissão de dados em tempo real estão sendo testados. Em vez de gravar informações apenas localmente, as aeronaves enviariam continuamente dados críticos para servidores em terra via satélite. Se um avião cair, os dados já estariam salvos. Não seria necessário encontrar a caixa preta, mas essas tecnologias são caras e sua implementação universal ainda leva anos. Para as famílias das vítimas, nenhuma tecnologia futura traz conforto. 239 pessoas morreram sem explicação, sem corpos recuperados, sem funerais apropriados. Em muitas culturas asiáticas, isso tem significado profundo. Os mortos não podem descansar em paz. As famílias não conseguem fechar o luto. Vivem em limbo permanente entre esperança impossível e aceitação dolorosa. Jiang Hui, cujo parente estava no voo, tornou-se porta-voz das famílias chinesas. Por anos, liderou campanhas exigindo transparência das autoridades malaias. Organizou protestos.
Enfrentou censura do governo chinês, que preferia minimizar o caso. Muitas famílias acusam a Malaysia Airlines e o governo malaio de encobrimento, de destruir evidências, de mentir sobre o que realmente sabiam. A Malaysia Airlines sofreu dano irreparável à reputação. Apenas 4 meses após o desaparecimento do MH370, outro Boeing 777 da companhia, o voo MH17, foi abatido por míssil sobre a Ucrânia, matando 298 pessoas. 2 desastres catastróficos em um ano devastaram a companhia financeiramente. Passou por reestruturação completa. Mudou o nome temporariamente. Demitiu milhares de funcionários. Nunca se recuperou completamente. Em março de 2025, mais de 11 anos após o desaparecimento, o governo da Malásia surpreendeu anunciando retomada das buscas. A Ocean Infinity apresentou nova proposta baseada em dados oceanográficos atualizados. Estudos recentes de correntes marítimas sugerem que a área de busca deveria ser deslocada para norte. Análises de deriva dos destroços encontrados foram refinadas com modelos computacionais mais sofisticados. A nova área proposta cobre cerca de 15 mil quilômetros quadrados. É menor que as áreas anteriormente buscadas, mas em localização diferente. A Ocean Infinity alega que tecnologias de sonar melhoraram significativamente desde 2018. Seus veículos autônomos agora operam mais profundo, mapeiam mais rápido, detectam objetos menores. A taxa de cobertura é 3 vezes maior que na tentativa anterior. O acordo firmado mantém o princípio de pagamento apenas por sucesso. A Ocean Infinity só receberá se localizar a fuselagem principal. O valor acordado não foi divulgado publicamente, mas especula-se ser superior a 70 milhões de dólares, caso a busca seja bem sucedida. As operações devem começar no fim de dezembro de 2025 e durar até 18 meses. Famílias reagiram com esperança cautelosa, já foram decepcionadas muitas vezes, mas a possibilidade de finalmente encontrar respostas renova a dor. Grace Nathan, advogada cuja mãe estava no voo, declarou que as famílias nunca desistirão, que têm direito de saber o que aconteceu, que os mortos merecem ser encontrados e propriamente sepultados. Cientistas que analisam o caso consideram que as chances de sucesso desta vez são maiores. Os dados sobre correntes oceânicas melhoraram substancialmente. Satélites mais modernos mapearam o fundo oceânico com maior resolução. Modelos matemáticos de deriva foram validados pelos destroços já encontrados. Há razão para otimismo técnico, mas o oceano já guardou esse segredo por mais de uma década. Se a fuselagem for encontrada, as caixas pretas podem ainda estar funcionais. São construídas para suportar profundidades extremas por tempo indefinido. O titânio que as protege não corrói facilmente. As gravações podem estar intactas. Saberemos exatamente o que foi dito na cabine, que controles foram acionados, que alarmes soaram. A verdade finalmente emergirá das profundezas. Mas, se o oceano recusar-se novamente a revelar seus segredos, o MH370 permanecerá como o maior mistério da aviação moderna. Um fantasma tecnológico que assombra nossa era de conectividade total. A prova incômoda de que, mesmo com toda a nossa ciência, vigilância e arrogância tecnológica, ainda existem lugares onde podemos simplesmente desaparecer sem deixar rastro. O voo MH370 não é apenas sobre 239 vidas perdidas, é sobre os limites do conhecimento humano, sobre a fragilidade de nossos sistemas diante da vastidão do planeta, sobre famílias presas em luto eterno, e sobre uma pergunta que pode nunca ser respondida. O que realmente aconteceu naquela madrugada de 8 de março de 2014? Enquanto a Ocean Infinity prepara seus robôs submarinos para mais uma tentativa, o mundo observa com esperança cansada. Talvez desta vez encontrem. Talvez finalmente saibamos. Ou talvez o Oceano Índico guarde esse segredo para sempre, lembrando-nos de que, apesar de todos os nossos avanços, ainda há mistérios que nos escapam entre as ondas.